Olá, amigos, amigas, muito bem-vindos a mais um estudo do livro Loucura e Obsessão. Hoje, fazendo a segunda parte do capítulo 23, Expiação e Reparação. Estamos aqui na companhia dos nossos queridos coordenadores, Jussara e Marcelo. Mas antes de passarmos a eles, vamos fazer a nossa prece de abertura, elevando nossos pensamentos aos amigos espirituais, pedindo auxílio, proteção, inspiração, para que possamos todos juntos aprender e, acima de tudo, poder vivenciar no nosso dia a dia todos os ensinamentos que vamos receber. Enviamos essas vibrações de amor, de fraternidade, de paz a todos os nossos irmãos e irmãs que dividem o dia a dia conosco, família, amigos, companheiros de trabalho, para que eles também possam receber essas energias de luz, essas vibrações de paz. Firmamos também por todos pelo mundo afora que lutam para vencer as dificuldades da guerra, das doenças, da fome, das perseguições, das discriminações, para que possam também ser protegidos e guiados. Agradecemos a nossa mentora, Sueli Caldas Schubert, pela criação deste grupo, pela inspiração e pela força que nos mantém unidos, e também aos nossos queridos Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda, o espírito que nos trouxe, através desse médium extraordinário, essas páginas que nos abrilhantam o estudo, nos inspiram e nos guiam no nosso dia a dia. Agradecidos ao Mestre Jesus por outra oportunidade de trabalharmos em seu nome, pedimos permissão para começarmos os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Então, vamos começar com a segunda parte dos aprofundamentos. Vamos chamar a Jussara para começar. Com você, Ju. Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais essa nossa jornada, mais esse nosso estudo do livro Loucura e Obsessão. Eu não sei porquê, mas hoje eu me senti à vontade de chamar o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda de MPM. Agora que o João lembrou, né? Falou da Sueli, era como ela disse que chamava ele, mas eu nunca me senti à vontade. Quem sabe hoje, não sei o que acontece, mas eu estou sentindo que eu posso me dirigir a ele dessa maneira, nosso querido MPM, Manuel Filomeno de Miranda. E é sempre uma descoberta maravilhosa quando nós vamos ler cada um dos livros, nesse caso em particular, desse livro que estamos estudando, quando a gente começa a pensar nas palavras, nas maneiras como elas foram colocadas, no cuidado, né, da seleção, na preocupação, no carinho com os diálogos, né? Nesse capítulo em particular, né, como vocês sabem, nós temos feito assim, os capítulos são tão ricos que nós estamos estudando em 2 semanas, né, com cada um dos nossos 4 companheiros que fazem os comentários. E às vezes você pensa, puxa, mas 4, o que nós vamos falar hoje? Né? O que mais sobrou para falar? Na verdade, a gente, de repente, precisava até de 8, porque às vezes, como é o que eu fiz dessa vez, eu peguei uma frase
que a irmã Merenciana fala e que é que nós vamos estar refletindo sobre isso, né? Então, ela está naquele contato, né, naquele diálogo junto com Lício, né, que está sentindo já uma diferença em sua vida, né, no frequentar o centro, no aprender sobre as coisas espirituais, né, nessa vontade de crescer, mas ele se mostra visivelmente cansado, né, tanto fisicamente, mas também de alma, que é muitas vezes o que acontece mesmo com a gente. Às vezes você fala, nossa, eu estou cansado, mas você está cansado fisicamente ou você está cansado mentalmente, das lutas, dos conflitos, das sombras, né? De tudo aquilo que realmente ocorre, não só conosco, mas com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, com o mundo de uma maneira geral. E nós vamos sempre ter uma tendência a essa falta de fé. E a falta de fé em nós mesmos, porque a grande questão e o questionamento que Lício faz à irmã Merenciana é: será que eu vou conseguir? Será que eu vou resistir? Né? E nós vemos que essa é uma pergunta tão humana, porque a gente tem isso em todos os momentos da nossa vida, quando nós passamos por doença, quando nós passamos por luto, quando a gente passa por obsessão, quando passa pela solidão, quando a gente se decepciona com alguém ou com a gente mesmo, né? E é justamente nisso que essa resposta, quando ele conversa com isso, né, e se abre com ela vem e oferece para ele não um milagre, né? Porque a gente gostaria, né, daquela varinha mágica do Harry Potter, né? De um atalho, de alguma coisa que possa dizer, não, você vai por esse caminho que vai ser mais fácil. Ela diz o seguinte, que a estrada percorrida pelo herói. O que é o herói, né? Vamos ficar pensando sobre isso. A estrada percorrida pelo herói tem os sinais do cansaço e das pausas, de quem lhe conquistou a distância, assim como a glória do santo guarda as marcas dos momentos difíceis que este atravessou. O herói, então, passa por esses sinais de cansaço, de pausas, conquista a distância, mas ele atinge o seu auge naquilo que podemos chamar de santo, quando ele guarda em si, e guarda em si com orgulho, com alegria, as marcas desses momentos difíceis que atravessou. Nós temos que olhar essa frase apenas que nós vamos estar focando nessa primeira parte, porque nós temos que nos lembrar que toda conquista da alma, ela deixa marcas. É uma verdade que nós temos levado milênios para entender, né? A gente vive numa sociedade que celebra os resultados, o que é mais imediato, mas ela celebra o resultado e esconde o processo. Né? Nós vemos a medalha, mas a gente não vê os treinos, nós vemos as vitórias, mas a gente não vê as quedas. A gente vê as auréolas dos santos, mas não vê o caminho que eles trilharam para chegar nisso. Né? Nós não vemos as lágrimas e as dificuldades e as doenças, por exemplo, que Francisco de Assis passou. As noites de enfermidade, né? As perseguições que Teresa de Ávila passou. A dificuldade que foi para Paulo de Tarso ter que rever todos os seus conceitos. Então, justamente, a irmã Merenciana está nos convidando para a gente olhar para aquilo que a gente esconde, o cansaço, o processo. Cheguei aqui no cume da montanha. Legal, que ótimo, maravilha, medalha, bandeirinha, aplausos. Mas como foi essa jornada? E o que fez com que você suportasse o cansaço, o calor, as pedrinhas do caminho, todas essas dificuldades da caminhada, né? E nós temos um professor, antropólogo, pesquisador norte-americano, que ele se chama Joseph Campbell.
E esse Joseph Campbell, ele escreveu um livro, né, justamente para falar sobre, né, a jornada do herói. Né? E o que ele fez? Ele analisou todos os mitos da humanidade, ele analisou Buda, Moisés, Ulisses, Parsifal, os mitos indígenas africanos, tradições orientais, ocidentais. Ele analisava tudo e ele descobriu uma coisa que, no ponto de vista dele, eu acho que para a gente também, nós achamos surpreendente, porque, na verdade, todos eles contavam a mesma história. Mudava o personagem, mudava o cenário, mudava o nome, mas a estrutura permanecia. Inclusive, né, às vezes, no que a gente vai chamar de herói ou no que a gente vai chamar de santo. Né? E dentro dessa proposta, dessa estrutura da jornada do herói, o herói, nós vamos ver que é aquele que não sente medo. Não é, melhor, não é aquele que sente medo, é o que continua apesar do medo que ele tem. Ele não é necessariamente o mais forte, mas é aquele que aceita que ele tem que fazer a jornada, que tem que fazer aquele caminho. Normalmente, essa jornada do herói, do santo, gente, eu estou falando isso para gente, porque nós somos os heróis, nós somos os santos do futuro, talvez não no presente, mas nós estamos fazendo essa caminhada, essa jornada. Nesse período, como diz a irmã Mirenciana, que estamos naquela fase do cansaço, das marcas, das cicatrizes, que normalmente começa esse momento de revolução, essa jornada começa no momento em que alguma coisa nos tira daquilo que nós chamamos de, ou achamos ser, a normalidade, que vai ser uma perda, uma doença, uma obsessão, uma crise, uma separação, uma morte. E a gente fica com perguntas sem respostas. Quando a vida está nos dizendo, agora é hora de crescer, é hora de mudar, é hora de resistir apesar das dificuldades. E nós temos inúmeros exemplos na nossa história sobre aqueles que resistiram, sobre aqueles que enfrentaram essa jornada, como Moisés, próprio Jesus, Jonas, Pedro, Paulo. Então, nos fala, né, dentro da Campbell e dentro também dos próprios estudos da psicologia, Joana de Ângeles nos fala sobre isso, que intuitivamente nós sabemos que para a gente crescer tem um preço. E que, de uma certa forma, toda transformação ela exige uma morte simbólica. É muito interessante, eu tive a ocasião, a oportunidade de visitar a casa de Jung. E quando eu visito esses lugares assim que são importantes para nós, e né, nosso querido Divaldo falava tanto dele no trabalho de Joana de Ângeles, como indo além e avançando naquilo que o próprio Jung nos trouxe, quando chegou no momento de visitarmos o consultório onde ele atendia os pacientes, eu vi algo muito interessante. Eu vi que ele tinha um vitral na sua parede, assim, né, como uma janela, aqueles vitrais coloridos, em 3 janelas, né, em 3 quadradinhos lá, retângulos, né, e que eles mostravam a cena do Gólgota. No primeiro deles, Jesus carregando a cruz, no segundo, Jesus já crucificado, e no terceiro, no momento que ele é retirado da cruz, para que depois seguir para o caminho da ressurreição. E eu fiquei muito intrigada, né? Porque quando a gente também está falando sobre esses cientistas, esses estudiosos, era aquilo que mais predominava no seu consultório, essa imagem sacra. E aí eu perguntei, né, para a nossa guia, falei, nossa, esse vitral já estava aí quando Jung
quando Jung clinicava, e ela falou, não só estava, como foi ele que encomendou esse vitral. Então, ele encomendou para que alguém fizesse esse vitral, que era uma cópia de um templo, de uma igreja que tinha lá, que ele quis colocar na casa dele. E foi feito, assim foi feito. Mas aí, como eu pergunto muito, né? Eu gosto de aprender, gente. Eu pergunto porque eu gosto de aprender. Aí eu perguntei para ela, mas por que ele fez isso, né? Como é que eu ia imaginar se ela ia saber ou não? Tá certo que era uma senhora de bastante idade, mas não sei se ela conheceu o Jung pessoalmente, mas ela sabia a resposta. Ela me disse, ele mandou construir esse vitral porque ele achava que a análise, o processo psicoterapêutico, significava exatamente isso. Você tem que passar por uma morte simbólica para ressurgir numa transformação. Que é o que essa frase, o que essa jornada do herói de Campbell também nos fala. Nós temos que atravessar um limiar, nós vamos deixar um território conhecido, nós vamos entrar numa região desconhecida. E os mitos chamam isso de muitas formas, como nos fala José Campbell, fala de deserto, de oceano, de montanha, de floresta, mas todos eles representam alguma coisa onde você saiu do seu ambiente, você saiu daquela sua zona de conforto. E aí nós temos uma narrativa que é bem interessante, porque diz que tinha uma carruagem que ela atravessava uma floresta durante a noite, né? E a escuridão era tão grande, tão profunda, que mal os cavalos parecia que dava para enxergar alguma coisa. E tinha um passageiro nessa carruagem que ele ficou extremamente apavorado, acho que como nós ficaríamos, né? E ele via aquelas árvores passarem como se fossem monstros, aqueles sons, né? E ele naquela escuridão, naquele deserto, aí ele pergunta para o cocheiro, como é que você consegue encontrar o caminho em meio a tanta escuridão? E o cocheiro responde para ele, eu não olho para as florestas, eu olho para as estrelas. Essa lição nos fala que as florestas mudam, as sombras mudam, os medos mudam, mas essas estrelas permanecem. E o que seriam essas estrelas? O que seria primeiro, né, no caso, a floresta, o deserto, se não os problemas, as doenças, os medos, os fracassos, a dor que a gente passa? Mas a estrela continua. A estrela é o nosso evangelho. A estrela são os ensinamentos da lei divina. São os esclarecimentos que nós recebemos, não somente do Cristo, mas de tantos outros que os precederam e tantos outros que vieram depois em seu nome, em nome de Deus, para trabalhar conosco. Então, o próprio Jung falava, né, que ninguém se ilumina apenas pensando, deixa eu me ver como uma figura de luz. A pessoa, para se iluminar, ela precisa se tornar consciente dessa própria sombra. Então, não se trata de a gente eliminar conflitos, não se trata de tentar parecer ou dizer ser uma coisa que nós ainda não somos. O processo de evolução, como diz a irmã emerenciana aqui, é compreender que nós vamos passar por essa caminhada, que nós vamos passar por essa jornada, que nós vamos sair da zona de conforto, que nós vamos ter esses mesmos questionamentos que Lício tem. Será que eu vou conseguir? Quantos dias da nossa vida nós já não nos perguntamos isto? Meu Deus, hoje não. Isso não vai dar, isso parece que nunca vai passar. E aí, de alguma forma, a gente sobrevive e até briga com Deus porque sobrevive, porque fala, eu preferia não sobreviver
para ser testemunha ou para estar vivenciando essas dores, essas dificuldades. E a gente, às vezes, se entrega a esse orgulho, a vaidade, a um ressentimento, quando a gente deveria compreender que esses processos acabam ocorrendo muito como a própria parábola do filho pródigo, que Joana de Ângeles analisa tão bem, que sai de casa naquela ilusão e só encontra as decepções a ponto de chegar à total penúria física, mas que aí o despertou para algo que ele não conhecia, não entendia ser. Como é que eu sobrevivo? Ainda existe em mim uma vontade de viver a ponto de eu retornar humilhado, empobrecido completamente, porque eu sei que existe algo mais. E a gente retorna nessa caminhada, enfrentando, como ele disse, não importe que meu pai me coloque na posição mais inferior que existir em suas terras. Nós chegamos em um momento em que nós sabemos que o nosso aconchego, o nosso lar, o nosso local é justamente essa morada do Pai. E quando o Pai nos olha com orgulho, vendo que pelos caminhos da vida nós não recebemos as estrelinhas douradas por aquelas conquistas, mas que chegamos mesmo com as marcas do cansaço físico, as cicatrizes da alma, do corpo, mas nós não desistimos da luta. Então, durante anos, décadas, séculos, nós estamos aqui tentando construir personagem, querendo viver de aparência, querendo se dizer forte, querendo até se mostrar como um herói, quando nós trazemos todas essas fragilidades, achando que o despertar pode acontecer sem ter nenhum momento em que vai nos transitar de uma posição para outra. Por isso, né, que nos fala Joseph Campbell ainda, né, que essa jornada dos santos e dos heróis são tão parecidas. Um habita os livros de aventura, os outros habitam os livros religiosos. Mas o processo é o mesmo. Eles entram em floresta, eles enfrentam as sombras, eles enfrentam as tentações, os cansaços, mas eles ainda enxergam as estrelas. Então a gente tem que ser assim. E é o que a irmã Emericiana está dizendo para ele. Lembre que essas cicatrizes, esses desvios, essas humilhações, esses abandonos, dificuldades, não diminuem a grandeza do espírito. Elas representam a marca do espírito que resistiu e compreendeu que a gente tem que caminhar para frente. Uma vez eu me lembro, conversando com o Divaldo, e falando justamente uma coisa muito parecida com essa, né? Que o Lício estava conversando com a irmã Emerenciana. Como é difícil. Será que eu consigo? Aí ele me disse assim, Jussara, é por isso que nós outros, né, se referenciando a ele também,
seguimos também na nossa jornada, mesmo quando os nossos pés estão sangrando. Porque as marcas de sangue dos nossos pés na jornada servirão de roteiro e de guia para aqueles que nos seguem. Então não existe grandeza, coroamento, sem o momento da crucificação. Sem o momento de compreendermos que é preciso entregar aquele ser que éramos para despertarmos e ressuscitarmos, nos renovarmos de uma nova maneira. Se nós pensarmos, às vezes, nesse processo e na nossa consciência, que não é corpo, nós podemos nos lembrar da questão do avião, dos acidentes aéreos. Eles imediatamente vão procurar uma caixa preta, porque a caixa preta, tudo se destrói, mas ela preserva esses registros. A nossa consciência é essa caixa preta da alma. Mas eu vou dizer que ela é branca, tá, gente? Não vou chamá-la de caixa preta, não. Vamos chamá-la de caixa ou com um futuro iluminado. Nada vai se perder, nenhuma lágrima, nenhum esforço, nenhuma oração que nós fizemos, nenhum momento em que nós fraquejamos. Mesmo quando parece que ninguém está vendo, Deus vê. E a nossa consciência registra. E como nos fala, né, no próprio o Consolador, próprio Allan Kardec, eles veem os nossos esforços, como um pai vê uma criança tentando andar, caindo dezenas de vezes. A gente vai ficar brigando com a criança porque ela caiu, ou a gente vai ficar dizendo, nossa, que legal, a criança já está querendo andar, olha, já está conseguindo, olha, já fica 3 segundos de pé. É avaliado o nosso esforço. Como disse Kardec, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para vencer as más inclinações. Nesse momento da nossa jornada, como o próprio Lício, nós estamos tentando vencer as nossas inclinações más. É difícil. Vai ter momentos em que nós vamos nos perguntar, será que eu vou conseguir mesmo? E aí é que a gente olha essa frase da irmã Emericiana. Para que nós nos tornemos heróis, nós vamos apresentar sinais do cansaço. Chegar ao nosso destino de espírito em aperfeiçoamento, aperfeiçoado, não na perfeição total, porque essa só de Jesus, de Deus, nós vamos realizar que esse processo não significa ausência de luta. Na verdade, o processo de santidade significa perseverança. Continuar amando a nós mesmos, a nossa jornada, a nossa dor, as nossas dores, que às vezes são mais difíceis do que as dores físicas, porque são as dores da alma. Quando ia ser mais fácil a gente desistir, continuar servindo quando a gente podia dizer agora não dá mais, não consigo, melhor abandonar. Então, talvez hoje a gente esteja exatamente como Lício, cansado, inseguro, perguntando: eu vou resistir?
Então, vamos lembrar de não olhar só para a floresta do momento, não olhar só para o deserto do momento, não perder o nosso foco, porque o foco é a nossa caminhada em direção à luz. É a nossa caminhada em direção ao Pai. A floresta, o deserto, os dissabores, as dores não são erros do caminho. Às vezes a gente fala, não, Deus se enganou. Não é possível que eu esteja passando por determinado sofrimento. Não existe erro nesse nosso caminho. Ele é parte do nosso caminho, parte que sem a qual nós não seríamos capazes de chegar na luz. Então, vamos nos lembrar, até como o próprio Jung dizia, a sombra não é nossa inimiga, ela é a nossa professora. Então, aquilo que nós trazemos ainda, esse lado sombrio, essas imperfeições, essas fraquezas, nos enriquece. E as cicatrizes do caminho, elas não diminuem a grandeza de uma vida. Então, Emerenciana fala, as marcas que você carrega não são sinais da derrota, são evidências da travessia. Porque esse herói, esse santo, ele retorna transformado. E ele traz não a perfeição, mas as cicatrizes luminosas do amor. Daquele que venceu, daquele que resistiu, daquele que compreendeu que Jesus é o caminho da verdade da vida, que esses ensinamentos, que essas orientações, a lei divina e essa força maior que nos move, mesmo quando parece que a gente resiste, mas com o magnetismo do amor maior, incondicional do nosso Pai, nos chama e nos busca e nos dá sustentação para essa jornada. Então, sem dúvida alguma, nós já somos heróis de muitas jornadas. Não santos. Santos ainda não. Mas vamos levar em nossa alma a alegria e a certeza de que se aqui chegamos, se aqui tivemos essa oportunidade de uma outra encarnação, e de estarmos passando, mesmo pelos suplícios que passamos, agradecer ao Pai e pedir apenas que nós tenhamos força, nos lembrando sempre disso. Isso faz parte da minha jornada, da minha purificação espiritual. E que sigamos nos lembrando desse exemplo, nos lembrando dessas palavras, nos lembrando dessa motivação que esses seres iluminados nos trazem. Obrigada, MPM, por essa frase, obrigada, irmã Emerenciana, por esses momentos que nós podemos refletir e nos sentirmos ainda mais fortalecidos para seguir na caminhada, compreendendo sempre que não estamos sozinhos, compreendendo sempre que o Pai nos orienta e os seus mensageiros nos acompanham. Obrigado, Ju. Excelentes reflexões. Chamamos agora nosso querido Marcelo para complementar os aprofundamentos desse capítulo. Com você, Marcelo. Obrigado, João. Obrigado, Ju. Não sei nem o que eu vou falar, meu Deus. Muito tocante, muito especial o relato que você trouxe, que você de fato descreveu de uma forma muito interessante. Interessante não é bem a palavra. Muito emotiva. Exatamente este processo que todos nós vivemos. No capítulo, e você ia falando, e me veio na mente o capítulo 26 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor.
E Leon Denis nos traz umas questões relacionadas ao herói, né? Falando do herói, né? Dar-se o mesmo com todos os heróis, com todos os grandes caracteres, com os corações generosos, com esses espíritos eminentes. E ele vai falar num determinado momento que fala que a elevação desses heróis, de todos nós, a elevação dos heróis mede-se pela soma dos sofrimentos que passaram. E aí, num determinado momento, ele fala que ante a dor e a morte, a alma do herói e do mártir revela a sua beleza comovedora, a sua grandeza, às vezes trágica, que toca às vezes o sublime, mas ao mesmo tempo o nimba de uma luz inextinguível. E é interessante como é que ele fecha, acho que no capítulo seguinte, está bem no capítulo 26. Suprimi a dor, e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração neste mundo, que a coragem de suportá-la e conseguir seguir em frente ao alvo, ao rumo. Qual é o objetivo? É Jesus. Não há a menor dúvida. E nós vemos nesse capítulo expiação e reparação, nos conselhos que Emericiana traz a Lício, logo no começo, e Laudes e Ângela e Gisele fizeram um excelente trabalho na primeira parte, analisando na semana passada, e trouxeram ótimas explicações, aprofundamentos muito especiais. Mas a nossa Jussara, nos trouxe aí um gancho, nos mostrando a necessidade de resistir. E o capítulo mostra, iniciando aquelas pessoas ainda com a sua primitividade, tentando ainda as questões mais superficiais, na satisfação dos seus desejos mais primários, e mais tarde chega o Lício, passando pelos processos todos de aprimoramento, dando-se conta do que precisa ser feito, com os seus medos, sem dúvida, que a nossa Ju trouxe, e todos nós temos ansiedades, medos, será que darei conta? E aí a gente percebe que a dor não é uma punição, é instrumento de crescimento, é recurso de despertar, é mecanismo de reajuste. E quando a gente passa a compreender isso, nós começamos a enxergar que o sofrimento, enxergamos ele sob uma outra perspectiva. E um dos mais importantes momentos desse capítulo ocorre quando Emerenciana traz e diz a Lício: a expiação dos delitos vem se dando mediante as suas cotas de suor e de dor íntima. Mas aí ela pula um pouquinho depois e fala: agora é indispensável pensar em reparação. E essa frase resume um dos mais profundos ensinamentos da codificação espírita. E nada mais justo que, uma vez que fomos nós os responsáveis pelas faltas e os nossos equívocos, sejamos nós quem os reparemos. É uma questão de coerência, é uma questão de justiça. E dessa forma sofremos, mas isso em si, sem dúvida, não vai resolver o problema que causamos. Aí a dor por si só, ela não transforma ninguém. Existem as pessoas que sofrem durante anos, sem modificar as suas atitudes. Existem pessoas que enfrentam grandes provações sem desenvolver as devidas virtudes. E aí vem o sofrimento, mais uma vez nos convidando. E somente se torna um instrumento de evolução quando gera um estado de consciência desperto dentro de cada um de nós. Há no Livro dos Espíritos, na questão 991, e a gente encontra um ensinamento bem esclarecedor e que talvez se encaixe um pouco nessas questões, porque os bons espíritos explicam que o arrependimento é o primeiro passo, sem dúvida, a gente vê isso no céu e inferno. A expiação, então, constitui a consequência natural do erro, e a reparação
se realiza através do bem praticado em favor daqueles que foram prejudicados. É difícil? Lógico que é. Porque ainda somos muito imperfeitos, mas santos em potencial, como diz a nossa Ju. Heróis do caminho. Por isso vemos que a lei divina, ela não nos busca punir, ela busca nos educar. Não exige sofrimento eterno, propõe crescimento contínuo, não para humilhar a gente, o devedor, mas para nos libertar. Lício, sim, estava espiando, sofria com seus conflitos emocionais, a solidão, as lutas íntimas decorrentes das escolhas equivocadas do passado, mas a nossa emerenciana mostra que ainda faltava algo essencial: reparar. E aí vem a figura de Fagundes Ribas, o antigo desafeto, que permanecia preso ao ódio e ao desejo de vingança. E aqui nós encontramos uma das maiores revoluções morais propostas pelo Evangelho de Jesus. Naturalmente, nós esperaríamos que a solução fosse: afasta esse perseguidor daí, tira ele daí. Mas a orientação espiritual é diferente. Não basta afastar, é necessário transformar. Não basta se defender destas questões, é preciso, como um herói que se vence, é preciso amar. Não basta livrar-se do inimigo, é preciso convertê-lo em nosso irmão. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, fala de amar aos vossos inimigos. E muitas vezes nós interpretamos esse ensinamento como algo excessivamente idealista ou muito distante da nossa realidade humana. Mas quando o Espiritismo nos traz as questões possíveis e percebemos que há conteúdos que precisam ser reformulados, aí nós vamos perceber o sentido prático. E o ódio, sem dúvida, vai nos manter ligados aos espíritos que outrora estivemos enredados nestas situações, nestas teias complicadas. A mágoa, sem dúvida, vai preservar as correntes invisíveis do passado. O ressentimento vai prolongar os conflitos através das múltiplas existências. Mas o amor, ao contrário, quando passa a ser perseguido, cultivado, descoberto, ele vai dissolver os vínculos negativos. E aí Lício, na caminhada do herói, como a nossa Jussara trouxe, decide auxiliar aquele que antes, recomendado por Emericiana, aquele que o antes perseguia. E aí ele começa, então, a interromper um ciclo que já durava séculos. É a vitória da fraternidade sobre a vingança. É a substituição da cobrança pela compreensão e o início de uma verdadeira libertação. Aí vem o quê? Ela recomenda a nossa Emereciana, é a mediunidade, como instrumento de resgate. E o livro dos médiuns, ali no capítulo 23, ele é totalmente dedicado à obsessão. É o título, da obsessão. E aí a gente vai compreender que a mediunidade não cria a obsessão. Ela apenas facilita a sua manifestação quando existem débitos morais, sintonias mentais ou vínculos espirituais anteriores. E no caso de Lício, a mediunidade não era um problema, era um recurso, era uma ferramenta de recuperação, uma oportunidade de serviço. Por isso a orientação não era para que ele bloqueasse a faculdade, mas para educá-la. E Allan Kardec nos ensina que a mediunidade alcança a sua finalidade mais elevada quando ela é colocada a serviço do bem. Aí, disciplinada esta faculdade, ela torna-se um instrumento de total esclarecimento, de consolação, de crescimento espiritual. Aquilo que antes servia de porta para perturbação, ela passa a servir de ponte para a renovação. Há uma parte que eu gostei muito no capítulo, que Emereciana traz as questões do médium como
mãe espiritual. Olha que sentido que ela nos traz. Talvez uma das passagens mais belas de todo este capítulo seja essa comparação que Emerenciana faz. O médium é sempre mãe. Palavras dela. A imagem é tão significativa, porque a mãe, o que faz? Ela recebe, ela acolhe, ela protege, favorece o crescimento da vida do seu filho, da sua cria, do seu rebento. E da mesma forma, o médium, nesta analogia, acolhe os pensamentos, as inspirações, os esclarecimentos, as mensagens que auxiliam outras criaturas. E por intermédio dos médiuns, quantos livros surgem. Olha o nosso Divaldo, Francisco Cândido Xavier, olha, Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, tantos outros, orientações, conselhos, recursos espirituais que transformam existências. E nesse sentido, a mediunidade não é um privilégio, não é destaque pessoal, não é instrumento de poder, mas é oportunidade de serviço. E como foi dito de uma forma muito bela pela Emerenciana, é uma espécie de maternidade da alma. E o verdadeiro médium, ele não se engrandece, ele torna-se veículo. Lógico, ele tem as suas dificuldades íntimas, os seus momentos, mas ele torna-se um veículo e não busca ser admirado, ele busca ser útil. E a Elício enfrentava, então, nesses intensos conflitos, principalmente na área afetiva e na área sexual, a orientação recebida, então, ela não foi repressiva, Emerenciana, então, não recomenda a negação da sua vida com a sociedade, com as questões profissionais. Não propõe fuga, não condena essas emoções que ainda tem, estamos lutando com elas. Olha a questão do herói aí, mas ela, Emerenciana, sem dúvida, orientada pelo Evangelho de Jesus, ensina algo muito mais profundo. Canalizar as energias e colocá-las em direção do bem. André Luiz, na obra Vida e Sexo, é uma psicografia belíssima. Nós temos ali psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele demonstra que a energia sexual é esta força criadora por Deus. Ela pode gerar, sem dúvida, filhos físicos, né? Mas ela pode gerar obras intelectuais, realizações artísticas, serviços de amor. Ela vai coordenando tanta coisa, quando ela é posta a benefício do próximo e de a nós mesmos, quanta coisa boa sai dessas energias canalizadas. E um dos mais belos conselhos que a nossa Emerenciana dá, a terapia do trabalho no bem. Outro ensinamento memorável do capítulo. E ela nos traz que a caridade, olha, é o esporte da alma. Olha que expressão feliz que ela traz. Porque a gente vive num tempo onde as formas físicas são extremamente valorizadas. As questões estéticas. Você entra no mundo virtual, corpos belíssimos, pessoas perfeitas. Eu, quando me olho no espelho, eu falo, meu Deus do céu, eu estou mais para o rascunho do mapa do inferno do que essas pessoas que estão aí, nestas páginas tão belas. Mas ela nos dá o conselho, ela não coloca as questões físicas, a ginástica, como algo pior, absolutamente, porque é muito importante para a saúde física, mas ela prioriza as questões, ela valoriza também as questões da ginástica da alma. E tudo isso tem um valor absolutamente fantástico. E a benfeitora recorda que existe também essa musculação moral, essa ginástica espiritual. Olha que fantástico. E uma das mais belas ginásticas espirituais que nós podemos pôr em prática é o exercício da caridade, principalmente da caridade como entendia Jesus. E está ali na pergunta 886, que todo mundo aqui eu acho que já sabe de cor. Benevolência,
para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão constante das ofensas. Aí a prática da caridade, recomendada pela nossa emerenciana, ela vai ampliar os horizontes de Lício e de nós todos. Vai nos reduzir o egoísmo, vai nos fortalecer este equilíbrio emocional e vai criar, sem dúvida, as defesas espirituais naturais. E a mente vazia, ela nos traz, no capítulo, frequentemente se converte em campo fértil para as ansiedades, para os conflitos, para as influências perturbadoras. Quem é que nunca ouviu isso dos pais? Cabeça vazia, oficina do diabo, alguma coisa assim, né? Mais ou menos isso. E é verdade. Aí o serviço ao próximo reorganiza as nossas energias interiores. E quem ajuda ao próximo, cresce. Quem consola ao próximo, fortalece-se. Quem ampara, também é amparado. O que Francisco falava? Prefiro consolar mais do que ser consolado, amar mais do que ser amado. E é dando algo de cada um de nós que receberemos. Não importa se vem do outro, mas que venha, sem dúvida, de uma consciência tranquila e límpida de que fez tudo o que estava ao seu alcance para proporcionar o bem e ser alguém, sem dúvida, em perfeita sintonia com Deus. E as questões do pensamento, ela nos traz as questões relativas às afinidades. Ela insiste repetidamente nas questões relacionadas à vigilância mental. Emerenciana fala sobre isso, afirma que todo processo perturbador começa na mente. E aí, na pergunta 459, os espíritos nos influenciam, eles muitas vezes nos dirigem, de ordinário são eles que nos ordinam, de ordinário são eles que nos dirigem. Então a gente percebe como essas questões mentais estão constantemente interligadas. Estamos aí inseridos num mar de ondas, de todo tipo de frequência e de vibração. Mas vai depender de cada um de nós escolher no dial de si próprio qual a música ou o programa que quer escutar. A gente não escolhe a música mexendo ali no dial. Façamos essas ginásticas íntimas, escolhendo as frequências adequadas para que a gente possa, aos poucos, nas lutas diárias e redentoras, como um verdadeiro herói, puxando aí, copiando a fala da nossa Ju, seguirmos em frente. Sim, eu gostei muito da expressão que ela trouxe. Às vezes os pés estarão sangrando, mas deixando marcas, para que estas marcas possam apontar o caminho para outros que lá atrás vieram. E assim são os bons espíritos que nos observaram e seguem nos observando, nos intuindo, e nos pedindo para que recomecemos sempre, trazendo esperança na alma e consolidando dentro de cada um de nós os propósitos verdadeiros de sermos aqueles verdadeiros cristãos. Há um livro que fizemos uma palestra há pouco tempo atrás, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, e quem dita é o espírito Viana de Carvalho, que vem muito por Divaldo. Mas o livro chamado Falando a Terra, autores diversos, são vários espíritos. E no capítulo 40, o nosso Viana de Carvalho fala de esperança. E tenhamos todos nós esperança. Talvez tenha sido esta a fala, o motivo principal que Emerenciana estava dando para Lício. Tenha esperança, caia quantas vezes forem, levante quantas vezes for, para que você possa, nesses processos de fortalecimento do espírito, mostrar a si mesmo que é capaz de vencer-se e declarar intimamente uma nova ordem mental e de disciplina. Tenho-vos dito estas coisas para que em vós, para que em mim, vós tenhas paz. No mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem disse isso?
Jesus, está ali no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33. Já falei tantas vezes esse versículo que a gente até memoriza já está memorizado. O que ele está falando isso? Vencer este mundo íntimo, colocando-se a serviço de algo muito maior, desistindo dos prazeres momentâneos que muitas vezes nos ofuscam a visão, mas ampliando esta forma de pensar, angariando e apontando o alvo para o horizonte da verdadeira plenitude que ali à frente está nos abraçando, irá nos abraçar, nos convidando a sermos alguém diferente. Falando de esperança, o nosso Viana de Carvalho nos traz a seguinte informação, que eu vou ler para não perder um parágrafo. Falando a Terra, Chico Xavier, Viana de Carvalho, por Chico Xavier, capítulo 40. Se a noite o surpreendeu de coração ferido, ou de cérebro azorragado por amargos arrependimentos, não se renda à dor que lhe parece irremediável. Enquanto a sombra se estende ao longo do caminho e a ventania sopra, qual lamentoso grito de angústia, fite as estrelas que cintilam nas alturas e siga adiante, ao encontro do novo dia. Não pode? Pergunta ele. Tremem-lhe os pés sobre o fardo da aflição? Enrijeceram-se-lhe as fibras da alma e não consegue nutrir nenhum novo sonho? Erga uma prece à esperança, o gênio da luz que nos permite antever o porvir imenso. Recolha-se a oração e ela virá, doce e infatigável enfermeira, balsamizar-lhes as chagas interiores e sustentar-lhe as energias semimortas. Atenda-lhe o apelo carinhoso e prossiga sem desfalecimento. Não embote ou entorpecente elixir da inércia ou fel corrosivo do sofrimento. Aceite as sugestões do gênio amigo e reflita. Sentirá no próprio coração dores maiores que a sua, os pavores dos grandes infelizes, as úlceras cancerosas de milhões que, até agora, você não conseguira ver. Então, inefável consolo baixará do céu sobre a sua dor, aquietando-lhe a ânsia. Inexprimíveis sentimentos desabrocharão em seu espírito e seus braços se abrirão para acolher as ignoradas mágoas dos seres mais humildes da terra. Nem todos sabem avaliar essa virtude celeste. Muitos a transformam em vinagre de impaciência ou em tortura mortal, convertendo-lhe a bênção em estilete da enfermidade. Felizes, porém, daqueles que guardam a sublime caridade no imo do espírito, porque verão a sabedoria do tempo, adquirindo com a vida a ciência da paz. E o nosso Viana de Carvalho fecha. Espera, diz a noite, o dia voltará. Espera, clama a semente, o fruto não tarda. Espera, anuncia a justiça, e tudo recomporei. Bem-aventurados, pois quantos no mundo sabem aprender, servir e esperar. Talvez esta fala do nosso Viana de Carvalho se encaixe de uma forma subliminar com os conselhos que Emerenciana estava dando a Lício e, de uma certa forma, dando a todos nós, para que jamais percamos a esperança, filha dileta da fé, porque quem tem fé e absoluta confiança em Deus sabe que há um porvir luminoso que nos aguarda e nos espera. Por isso, esperançados de que tudo um dia será muito mais límpido e claro, o herói segue, como disse Jussara, com os pés ensanguentados, com os joelhos ainda retorquidos, mas com absoluta confiança de que se Deus é por nós, quem será contra?
Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. E muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marcelo. Excelentes reflexões, um complemento brilhante para esse estudo desse capítulo. Convidamos todos para estarem conosco na próxima semana, quando então faremos o estudo do capítulo 24, chamado O Trágico Desfecho, continuando já quase no fim, faltando mais 3 capítulos para encerrarmos o estudo desse livro, e aí passaremos então para o próximo. Agradecemos a todos pela presença, pelas vibrações. Pedimos que tenham uma semana de muita luz, muita paz e que possamos estar novamente juntos na próxima semana, sob a graça de Deus. Muito obrigado a todos.